Saudações, queridos irmãos. Aqui fala o Dilanga, o autor da Paz nos Mistérios da Verdade, membro do Ministério Fogo de Cristo para as Nações e discípulo do apóstolo César Mazuzzi. Estamos aqui para mais um podcast tratando de assuntos que preocupam a nossa sociedade, principalmente aquela que porta uma cosmovisão cristã. Estamos aqui hoje para tratar de um tema que é intitulado Hábitos e Costumes não são santidade. Este tema, na verdade, traz nuances desconfortáveis porque muitas das vezes acabam se rotulando hábitos e costumes como a própria santidade. Na verdade, hábitos e costumes, eles apontam mais para a própria disciplina. Quando nós começamos a confundir hábitos e costumes em correlação com a santidade, acabamos automaticamente automatizando a santidade, em como se a santidade fosse fruto das obras, em como se a santidade fosse fruto do esforço humano. E quando nós voltamos para as Escrituras, a definição etimológica de santidade é separação. Então, santidade não tem nada a ver com obras. Santidade tem a ver com a separação, com a purificação. Então, quando nós nos separamos do mundo, dos velhos hábitos, nós somos santos. E a Bíblia nos adverte: sede santo, porque eu também sou santo. Quem é santo é o Senhor. Nós somos advertidos a ser santo como Ele é. Então, nós não rotulamos a santidade como hábitos e costumes, porque isto acaba também confundindo de grande escala até algumas pessoas que acabam levando hábitos tradicionais, acabam levando costumes tradicionais e começam a pensar que esta é a própria santidade. Vamos lá pensar juntos assim. Um filho que nasce num meio que os seus pais são pastores ou cristãos verdadeiros, o que é que vai acontecer? É que esta criança vai ser ensinada bons hábitos e costumes. E verdadeiramente hábitos que andam em concordância com as escrituras. Não mostrar o seu corpo, respeitar o seu próximo, amar ao seu próximo como assim. Ela vai ser ensinada todos esses hábitos e costumes, essa disciplina da fé, mas ela não terá nascido de novo. E o que vai acontecer é que a pessoa vai pensar que ela é santa porque nasceu num seio que os seus pais lhe ensinaram a andar em santidade. Mas esta disciplina não é a santidade, porque a santidade é uma regeneração, é o resultado de nascer de novo. Quando as escrituras dizem para sermos santos, não é a ideia de que nós possamos ser santos por nós mesmos. É a ideia de o resultado da salvação, que é esta vida nova, é que vai dar fruto. E este fruto é do Espírito Santo. Então, quem na verdade é santo é o Espírito Santo que nos torna, que é o Espírito Santo através de nós. Nós não somos santos por nós mesmos, mas o Espírito Santo é que nos torna santos. Espírito Santo é que nos torna santos. Bela rima. Então, nós não somos santos por nós mesmos, mas o Espírito Santo é que nos torna santos. Nós somos habilitados, nós somos capacitados a ser santos. Então, os hábitos e costumes, eles não mudam ao nosso estado de espírito, os hábitos e costumes não mudam a nossa condição em relação a Deus, mas aceitar o Senhor Jesus é que muda o quadro da nossa vida. Então, este é um ponto fundamental porque chegamos num tempo em que acaba-se vivendo mais de fórmulas, acaba-se vivendo mais de hábitos e costumes, agradar ao próximo, agradar quem quer que seja, e esquecemos da obra que é uma ordem bíblica, que é aceitar o Senhor Jesus. As pessoas acharam em determinado tempo mais fácil cumprir os preceitos bíblicos do que aceitar o Senhor Jesus. E isso, na verdade, vem sendo um exercício também da obra maléfica do diabo, que é
afastar as pessoas de fazer aquilo que é certo para fazer aquilo que não muda nada. Há de entender que há pessoas que dizem que vivem uma vida de fé, vivem uma vida de crença, mas eles nunca tiveram esse tempo de aceitar o Senhor Jesus, nunca tiveram um tempo de renúncia. E quando não há renúncia, então, por conseguinte, não haverá resultados da fé. Porque esta, na verdade, é o conflito que faz com que as pessoas sintam-se incomodadas. Porque elas entram na fé e não veem resultados. Mas não veem resultados porque entraram com o pé esquerdo na fé. Não entraram de forma correta. Quando se entra na fé, deve-se entrar seguindo os preceitos bíblicos. A Bíblia, já agora, a Bíblia não é um manual de regras. A Bíblia é um manual que incute uma nova cosmovisão nas pessoas. Então, isso também acaba eliminando também aquela ideia das pessoas e falaram que falam, dizerem que não é pecado porque não está escrito na Bíblia, ou dizerem que é pecado porque está escrito na Bíblia. Há coisas que não estão escritas na Bíblia que não convêm e que realmente são pecados usando a cosmovisão bíblica. Então, este é o ponto fundamental que tem que se gravar. A Bíblia não é um manual de regras. Como quem diz, eu vou pegar no manual de regras e ver se essa regra aqui colide com o que eu estou a fazer. Não, a Bíblia não é assim. A Bíblia incute uma vivência de um tipo de cosmovisão. Cosmovisão significa uma forma de ver, uma forma de entender, de conceber, uma forma de conceber as coisas. Então, quando nós temos uma cosmovisão bíblica, a nossa forma de criticar, censurar as coisas vai estar alicerçada de acordo com a Bíblia. É por isso que temos que chegar num nível em que a gente já não consulta a Bíblia para ver se é pecado ou não. Porque temos esta cosmovisão bíblica. Então, não é para a pessoa aparecer, por exemplo, dizermos que fumar é pecado, dizer onde está escrito na Bíblia. Dizermos que roubar é pecado. Dizer sim, roubar é pecado porque está escrito na Bíblia. Quer dizer, tudo o que está escrito é que é aceito como pecado e tudo que não está não é aceito. Mas esta forma de pensar é míope, é medíocre, porque ela reduz aquilo que é a intenção de fundo das Escrituras. As Escrituras não são regras. Elas são uma forma de vivência, são uma forma de incutir uma concepção de cosmovisão para a vida. Então, nós não devemos rotular os hábitos, não devemos rotular os costumes como um tipo de santidade ou como uma santidade em si. Agora, o que tem que se deixar claro aqui, em letras grandiosas, é que a santidade tem resultados. E os resultados são essa disciplina, estes hábitos, esses costumes. Então, existem resultados da santidade e existe a santidade. A santidade em si é esta separação que a gente tem quando aceita o Senhor Jesus Cristo. Agora, a santidade, através do Espírito Santo, tem um fruto, que é os hábitos, os costumes e esta disciplina. Mas estes hábitos, estes costumes, esta disciplina estão dentro de uma cosmovisão. Eles não estão alienados daquilo que é o preceito bíblico. Eles estão diretamente ligados àquilo que é os mandamentos enraizados nas Escrituras. Aquelas que são as instruções do Senhor Jesus, do Senhor Deus, estão aqui. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, a cosmovisão desta pessoa é formatada, é mudada, e essa pessoa começa a viver um novo estilo de vida que é subentendida pelas Escrituras. A pessoa já não precisa de estar a consultar isto é pecado, aquilo não é pecado, porque a Bíblia não é um manual de regras, é um estilo de vida. Então, um exemplo prático para se entender isto. Quando a gente está na sociedade, há coisas que a gente já não pergunta a ninguém se são más ou não. A nossa vivência, a concepção que temos das coisas na sociedade, nos fazem julgar por meio da lógica ou do que seja, de dedução, de inferências, a gente acaba chegando a uma conclusão de que é mal. Agora, também temos um acusador máximo, que é a lei natural. Há coisas que nós sabemos que são más. Muitas das vezes, quando a pessoa vem para perguntar e consultar se alguma coisa é má, se devia ou não fazer, muitas das vezes as pessoas vêm já com uma resposta. E elas só querem
um tipo de aprovação externa. E é aí onde começa, na verdade, a devastação psicológica, que é a ideia de já viemos com a ideia de consumar aquilo que são os nossos pecados. Só não os consumamos porque temos um peso de consciência da lei natural, mas queremos um tipo de aprovação externa. Isso chama-se o quê? Permutação de responsabilidade. A pessoa já não se sente responsável porque acha porque o outro lhe disse, aprovou, então ele diz não. Por causa do outro que me disse, eu hei passar a fazer. Mas a ciência da sua consciência lhe acusou, mas ele decidiu anular a lei natural para ser dirigido pelos padrões da sociedade. É por isso que se diz: as pessoas preferem matar-se a si mesmas para viver os padrões sociais, porque elas deixaram de acreditar, deixaram de compreender que a lei natural está lá por um desígnio específico, que é controlar aquilo que é a nossa vivência, que é controlar aquilo que são os nossos impulsos e tendências. Então, acabamos morrendo, acabamos pensando que os hábitos, os costumes são tudo que precisamos ter para viver, mas eles não são tudo que precisamos ter. Nós precisamos ter o evangelho verdadeiro e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Isto aqui é a base para dar fruto das coisas verdadeiras, os hábitos verdadeiros em Cristo, os costumes verdadeiros em Cristo e todas as coisas que andam em concordância com as Escrituras. Então, eu quero que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó te dê uma cosmovisão bíblica cristã para compreender estas nuances todas, estas falcatruas todas que Satanás tem reforçadamente feito para que as pessoas se percam. E que o Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rique e poderosamente. Partilhe este vídeo, partilhe este podcast para mais alguém. Em nome de Jesus te abençoe. Amém.